Rádio Botafogo. Na segunda-feira a gente já tem que estar pronto aqui, e junto com a comissão, junto com os atletas, a gente chegar a tentar desvendar os motivos que a gente acabou não produzindo tanto hoje, né? Rever a partida com calma. Agora, de certo que a gente precisa mudar se quisermos pontuar fora de casa. Zé, o Botafogo vinha numa crescente muito boa e você falava disso. E aí parece que o cenário está mudando um pouco. No último jogo, você já comentou na entrevista coletiva que não era o que você queria ver em campo. Hoje, acredito também não. Você consegue entender num cenário macro o que pode estar acontecendo? Que era uma curva que parecia que estava subindo e agora vem descendo. E também queria que você aproveitasse para falar mais para o torcedor a saída do Jean, que foi o que eles mais pareceram ficar um pouco chateados naquele momento e te vaiaram. Bem, realmente é o que eu falo, né? O nosso futebol não é uma ciência exata, né? A gente estava num momento de crescimento, parecia, e realmente 2 jogos abaixo do que a gente esperava. É de certo que essa é a nossa vida de treinador, a responsabilidade é minha de buscar essas soluções, né? Momentos difíceis acontecem, e agora a gente vai refletir para a gente tentar mudar o cenário para a próxima partida. Sobre o Jean fez um sacrifício muito grande para estar em campo hoje. Corria até um certo risco de sentir alguma coisa, mas a gente acreditava sempre no poder de superação dele, e como a gente entendia que ele ia conseguir render e estar em campo até os 25, 30 minutos, que era o máximo que a gente achava que ele ia conseguir, a gente antecipamos a saída dele, porque o Gustavo e o Rodrigo estavam mais inteiros do que ele. Tentamos entrar com o Luiz Fernando mais na faixa central do campo, um jogador que tem boa criatividade, e depois com o Marcos Vinícius também. Infelizmente, hoje nada funcionou. Zé, boa noite. Quando o time, acabou o jogo, a torcida gritou time sem vergonha, assim, o que falar para a torcida nesse momento? A torcida está chateada em está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Como é que você recebeu, essas vaias da torcida, esses gritos de time sem vergonha e essa situação a 4 pontos do Z4? Olha, a torcida está no seu direito. É até uma frase velha, que eu estou falando aqui. A torcida tem o direito de reclamar, mas sem dúvida alguma, se tem uma coisa que esse grupo não é sem vergonha, é um grupo que trabalha muito, e aí eu posso falar com muita tranquilidade que é um grupo que tem muito brio, muita hombridade, e a gente vai provar isso nas próximas partidas. Zé, boa noite. Diante desse resultado que não era esperado, ontem a gente conversou, nem o empate não seria um bom resultado, o que você projeta agora para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo que passa a ser de fundamental importância, como você disse, pontos que não foram feitos dentro de casa, tem que ser recuperado fora de casa. E para esse jogo você já vai poder contar com a volta, do Carly e também do Matheus, Fernandes, que estava suspensos hoje. Perfeito. Sem dúvida, vamos ter que buscar os 3 pontos agora, lá na arena do Atlético. A gente sabe que jogar lá é difícil, o time dele está bastante tempo invicto lá, mas não tem jeito, a gente vai ter que se superar, fazer uma partida, se preparar bem primeiro, e fazer uma partida no nosso limite, se quiser alguma coisa lá, trazer pontos lá de Curitiba. Natural, eles estão disponíveis, vamos ver a semana e montar o melhor jogo, a melhor estratégia para o jogo. Boa noite, Zé Ricardo. O ponto que mais chamou a atenção hoje, de fato, foi a dificuldade na criação. No decorrer da partida, você abriu mão do Jean, depois abriu mão do Bochecha e colocou os jogadores mais à frente. Essas mudanças podem ocorrer nas próximas partidas, iniciar um jogo de uma forma diferente, ou foi circunstancial? São situações que a gente prepara para um jogo como estratégia. Exatamente por ter pouca criação, a gente deixou dos 3 homens que jogam por dentro, aqueles que têm uma capacidade de criação melhor, no caso o Gustavo e o Rodrigo. Entramos com o Marcos, porque entendíamos também que o Marcos está voltando uma contusão de bastante tempo, mas tem um poder também bom de criação, joga um pouquinho mais encostado ali no ataque, e depois com a entrada do Breno a gente trouxe o Marcos para trás, exatamente para ele, como o Bahia recuou bastante as suas linhas, o Marcos tem
também tem uma boa bola profunda ali de trás, ali poder servir tanto o Brenner quanto o Chiesa por dentro, ou então os homens de trás. Felizmente, hoje a gente não estava numa tarde, noite feliz, e acabamos tendo essa baixa produção. Zé Ricardo, boa noite. Hoje você atua mais com os 3 volantes, né, e os 2 extremos pelas pontas, só que quando os extremos acabam não realizando uma boa partida, acaba faltando muito esse setor de criação que você já comentou. De repente, você já pensa numa mudança com o Léo Valência, ou Marcos Vinícius, ou até mesmo o Leandrinho, que são jogadores que você tem opção no banco de reservas para essa armação do time. E queria que você comentasse também pelo fato de o Botafogo acabar dentro de casa, acabou sofrendo mais um gol em situação irregular, né? Que parece que o jogador do Bahia estava em posição de impedimento. Não, parece não, ele estava impedido, né? Vou falar mais sobre isso, porque é chato, né? É um gol... Todos sobem passíveis de erros, né? O Bandeira, principalmente, não assinalou. De certo que na pressão que nós jogamos, né? Por ter que vencer dentro de casa. Com 1 minuto e meio você acabar tomando um gol desse. Enfim, mas deixar com que as pessoas responsáveis façam as críticas, porque para mim já não é tão... Acho que não é tão produtivo ficar falando sobre isso e justificando a derrota por causa disso. Também não foi só por causa disso, mas foi um tempo inteiro que a gente acabou jogando com uma pressão contra que fatalmente muda toda a característica do jogo. Trabalhar não tem jeito, descansar amanhã e voltar segunda-feira para planejar o próximo jogo. Zé, hoje o Pimpão recebeu algumas oportunidades, não conseguiu concretizá-las e foi novamente criticado pela torcida. Como que você analisa a atuação desse jogador e se ele vai continuar como titular do Botafogo? Nesse momento que é mais sensível, acho que essas críticas acabam atrapalhando mais do que ajudando, né? Mas é a nossa profissão, tanto eu quanto os atletas sabemos disso. Nos momentos bons eles são... aplaudidos, endeusados, no momento ruim são crucificados. Então acho que a gente tem que saber lidar com isso. Apesar de pouco tempo na profissão, no profissional, eu já sei que isso vai fazer parte da minha carreira o resto da vida. Então eu me preparo para isso também, e eu acho que os atletas também têm que saber disso e ter personalidade para sair dos momentos difíceis, com muita tranquilidade, mas com muito trabalho, porque não tem outra receita em relação a isso. Infelizmente, a gente perdeu alguns atletas importantes aí por contusão, jogadores que poderiam ajudar nesse setor de criação que hoje faltou tanto. Estamos voltando com ele aí, espero que para o próximo jogo, e aí a gente montar o melhor jogo, melhor formação para a partida de final de semana que vem. Zé Ricardo, boa noite. Queria que você falasse para a gente a respeito de 2 jogadores. Né? Primeiro, o Eric, que entrou no lugar do Jean e deu vida ali ao ataque do Botafogo, apesar da dificuldade de criação do ataque, do Marcos Vinícius, que você hoje contou com desfalques do Carlos e do Matheus Fernandes, mas teve esse retorno importante do Marcos Vinícius, que apesar de não estar 100%, voltou dando uma criatividade melhor ali para o time do Botafogo. Eu queria saber de você o quanto que ele pode contribuir para essa reta final de campeonato. Eu acho que a gente tem que contar com todos. Nesse momento a gente precisa contar com todos os atletas, se for jogando, ou se for no banco de reserva, ou se for fora, com pensamento positivo. Acho que só dessa forma, unidos, que a gente vai conseguir sair do momento ruim que nos encontramos. Agora, logicamente que gostaríamos de estar contando com esses atletas 100%, mas as circunstâncias da competição e as contusões, elas fazem parte. Agora é ter tranquilidade. Acho que esse momento é tentar manter a calma, a serenidade, para a gente poder pensar o melhor o próximo passo.